Olá pessoal, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca Agir. Essa banca, ela trabalha basicamente nas prefeituras do interior de São Paulo. É uma banca que faz algumas questões com alguns problemas, né? Algumas questões, nem tantas, né? Como na semana passada, mas questões de vez em quando que são anuladas, enfim. E você vê que é uma banca que não tem muito a prática de fazer questões. Às vezes dá a sensação de falta de revisão e tal. Mas vamos lá, vamos ver as questões que eles mais cobram. Primeiro, a parte de interpretação de textos, muito simplória mesmo. Assuntos que eles cobram: verbos, tá? Flexão verbal, se é interviu ou interveio, se eles mantessem, se eles mantivessem, e assim vai. Identificação de tempos verbais. Era, por exemplo, é pretérito imperfeito do indicativo. Fosse é pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele foi é pretérito perfeito. Então, às vezes ele pergunta, né, eles colocam lá a questão perguntando qual é o tempo verbal, né? E aí você tem que identificar o tempo do verbo. Questões de crase, eles cobram sempre crase. Questões de concordância. Eu coloquei concordância lá de flexão nominal. Concordância, mesmo concordância nominal, não é a mesma coisa que flexão nominal. Concordância nominal, por exemplo, é a relação do adjetivo com o substantivo. Camisa bonita. Né? Bonita assume a forma feminina e singular porque determina o substantivo camisa. Tá? Então isso é uma questão de concordância. No caso é concordância nominal. Nós também temos a concordância verbal, que é a relação entre o verbo e o sujeito. João fez o trabalho, fez. Assume a forma de terceira pessoa de singular, porque o sujeito é João, né? Por ser um substantivo, também é terceira pessoa. Flexão nominal é outra coisa. É aumentativo, diminutivo. Qual é o feminino desse termo, qual é o coletivo, qual é o superlativo absoluto sintético. Tá? Então, plural dos termos. Tá? Então, por incrível que pareça, isso é cobrado por essa banca. Tá? Então, qual é o plural disso? Plural diminutivo ao mesmo tempo. Flor, aí você passa para o plural, flores. Né? Aí insere o termozinha, fica florezinhas e não florzinhas. Então, esse tipo de questão também eles gostam de cobrar. Flexão nominal, então aumentativo, diminutivo, formas de plural. Cidadão, qual é o plural de cidadão? É cidadões? Não, é cidadãos. Tá? Então, esse tipo de questão que eles gostam de cobrar. Colocação pronominal. Tá? Eu coloquei até ao lado pronomes. Eles pedem para você identificar o tipo de pronome. Certo? Por exemplo, o pronome esse é um pronome demonstrativo. Todos é um pronome definido. Tá? Que as pessoas não lembram alguns, por exemplo, mesmo, próprio, tal, semelhante, são pronomes demonstrativos. Porque quando a gente fala em pronome demonstrativo, o que vem à cabeça de todo mundo é o caso do esse, este, aquele, e logo, lógico, e as formas femininas. Essa, esta, aquela, e também o aquilo, esse. Todo mundo lembra que esses termos são pronomes demonstrativos. Mas mesmo próprio, tal e semelhante também são pronomes demonstrativos. Classes gramaticais, se o termo é um substantivo, identificar mesmo se o termo é um substantivo, se é um artigo, tá? Se é um adjetivo. E uma coisa curiosa que eu vi em algumas provas diferentes, eles pedem os valores dos advérbios. Se o advérbio é de intensidade, se o advérbio é de modo, se o advérbio é de afirmação. Então, outro assunto que eles cobram sempre. Sintaxe, outro assunto muito visitado, tá? Sujeito, eles pedem o tipo de sujeito em prova. Tipo de predicado, a identificação da função sintática, se o termo é sujeito, se ele é objeto direto, se ele é objeto indireto, complemento nominal. Enfim, e uma coisa que eu vi cair, até trouxe uma questão que eu acho um dos temas que geralmente para os alunos é muito complicado, mas que eu ensino um bizu, que facilita muito a vida. Inclusive, aqui eu trouxe essa questão e eu vou explicar qual é o bizu, tá? Que é a função sintática do pronome relativo. Então, no trabalho de sintaxe, uma das questões que eu vi foi de função sintática do pronome relativo. Gostam de questões de ortografia,
regras de acentuação, estrutura e formação de palavras, inclusive eu trouxe uma questão para a gente olhar, e figuras também, né? Se é metáfora, metonímia, hipérbole, tal. E eu também trouxe uma questãozinha para nós analisarmos. Então são esses os assuntos. Um assunto que eu não vi, olha que eu vi várias provas, eu não vi cair nenhuma prova, foi regência. Aí o cara falou assim, então eu não estudo regência, Rosenthal. Eu estudaria. Eu não vi cair. Mas o que é? Por que eu digo que eu acho que vale a pena você estudar? Olha só, cara. Crase, concordância, pontuação. Tá? Pontuação não aparece aqui não, mas é um assunto que eles cobram. Vamos colocar aqui. Eu vi nas questões. Pontuação eu vi. Certo? São aplicativos de língua, ou seja, é para você identificar se a frase é correta ou incorreta. Perfeito? Eu vi questão de tudo, cara. Eu vi questão de pontuação, de ortografia, de regência, de concordância, de colocação pronominal. Não vi realmente questão de regência. Mas, pô, se eles cobram isso tudo, por que não haveria? Por que eles não haveriam de cobrar regência? Tá? Se é também um dos elementos que tratam da questão de a frase estar certa ou errada. E eu não deixaria de estudar regência, não. Não deixaria mesmo. Tá legal? Então, enfim, é praticamente tudo, cara. É tudo. Só que realmente, assim, eles cobram tudo, mas assim, não se aprofundam em nenhum conteúdo, para ser muito sincero. As questões são fáceis, não são difíceis. Tá legal? Vamos lá. Vamos então para as questões. É isso que eu falo. Às vezes eu tenho a sensação de que é uma banca que ainda está em processo de amadurecimento. Por exemplo, essa questão aqui, eu fiquei em dúvida inicialmente. Por quê? Olha só o problema desta questão. Assinale a alternativa que substitui correta e respectivamente de acordo com a norma culta as expressões destacadas nas frases. Então, a geração passada precisa acompanhar os avanços sociais. Quem acompanha alguma coisa. Está acompanhando o quê? Os avanços sociais. Esse termo está exercendo a função de objeto direto. Certo? Se ele exerce a função de objeto direto, a gramática nos nos ensina que o objeto direto nós substituímos pelos pronomes oblíquos ou aos ais. A gente só tem que ver o gênero e o número. Avanços sociais é masculino e plural, portanto eu substituo pelo pronome oblíquo os. Só que aí é que entra o problema. Tá? Então a substituição correta se faz pelo pronome oblíquo os. Só que como é que fica? É acompanhar mais o pronome oblíquo os. O que acontece quando o, a, os, as aparecem depois de R, S ou Z? Quando o, a, os, as aparece depois de R, S ou Z, o que acontece? Cai o R e eu acrescento a letra L. Ou seja, no frigir dos ovos, o que nós vamos ter? Isso aqui, ó. Acompanhá-los. Cai o R, certo? E eu acrescento a letra L, inclusive tem que colocar o acento. Acompanhá-los. E aí, me vem um problema. Porque, olha só, a letra A é los. Los é a forma que no frigir dos ovos se concretiza. Né? Porque eu sou obrigado a acrescentar a letra L, porque na forma original do verbo tinha a letra R. R de rato. Mas a substituição do pronome do termo, que é o objeto direto, se fez pelo pronome oblíquo os. E aí eu fiquei em dúvida, meu Deus do céu, ou pode ser a letra A, pode ser a letra C. Ou pode ser até a letra D de dado. Legal? A substituição mesmo se faz pelo pronome oblíquo os. A forma resultante é que é los. Vou comprar uma máquina. Quem compra, compra alguma coisa. Uma máquina é objeto direto. Substituo por A. E aí acontece a mesma coisa. Comprar mais A. Certo? O A, os As depois de R, S ou Z, o que acontece? Cai o R, cai o S, cai o Z e eu acrescento a letra L. Comprar lá.
Ou seja, a substituição, na realidade, se faz pelo pronome oblíquo a. A forma resultante, o pronome resultante é lá. Certo? Bom, a letra B já tinha sido eliminada. E aí, por ela não pode ser. Ela está errada. Tá? Não posso falar, vou comprar ela. Isso é um erro grosseiro. Mesma coisa que eu vi ele. Certo? Então, aí eu elimino a C e a D e a resposta só pode ser a letra A. Então, olha só como é que a questão é mal formulada. Ele deveria reescrever a frase. A geração passada precisa acompanhá-los. Ou simplesmente escrever letra A. Ou primeira lacuna. Certo? Primeira lacuna. Acompanhá-los. Segunda lacuna. Comprá-la. Bom, vamos agora para a terceira. Vou contar aos meus pais. Quem conta, conta alguma coisa. Estou contando isso aos meus pais. Aos meus pais é objeto indireto. É um termo preposicionado com preposição a. Está em campo semântico de pessoa. Você está contando a alguém. Então, tem a preposição, é objeto indireto, e está em campo semântico de pessoa. Então, nesse caso, eu substituo por lhe ou lhes. Como está no plural, aos meus pais, lhes. Confirmamos a resposta letra A. Então, vou contar-lhes. No final, deu para deduzir que a resposta é letra A. Mas você vê que a questão não é tão bem formulada. Dá para deduzir. Um bom candidato, um cara que é estudioso, que é esperto, ele vai entender que só pode ser a letra A a resposta, porque o que ele não escreveu no comando, mas que você deduz, é que ele queria as formas pronominais resultantes. Enfim, a resposta é a letra A. Outra questão que eu acho no mínimo discutível. Criticaram intensamente a Venezuela. Aliás, é um assunto que eles cobram demais nos concursos. Essa banca cobra demais, demais. Essa banca. As outras passam muito raramente por isso aqui. Mas essa banca eu vi em duas ou três provas. Não, duas não, mais provas diferentes. Acho que eu trouxe duas para cá. Criticaram intensamente a Venezuela. Eles não colocaram nas alternativas, mas na minha opinião, a resposta mais adequada aqui seria intensidade. Porque intensamente aqui, tá legal? Intensamente, nessa frase, dá a sensação de criticaram muito a Venezuela. Criticaram bastante a Venezuela. Então dá uma ideia de algo que aconteceu em demasia. Certo? Demasiadamente a Venezuela. Então dá uma ideia de muito. A melhor resposta, na minha opinião, seria intensidade. Mas não aparece nas alternativas. Então, como esse advérbio é terminado no sufixo mente, e cabe você falar, criticaram de modo intenso a Venezuela, então a melhor resposta, indiscutivelmente, acaba sendo de um modo intenso. Tá? Agora, eu vejo claramente uma ideia que prepondera aí, que seria a ideia de intensidade, que não aparece nas alternativas, pelo menos isso. Se o cara coloca modo e intensidade, seria uma cretinice. Tá? Bom, então, esse sufixo mente leva pelo menos a uma segunda, pode até não ser a ideia preponderante, mas a uma segunda ideia de modo. Isso não se discute. Mas a ideia primeira aqui é a ideia de intensidade. Bom, resposta letra B. Outra questão que aí você vê que inclusive é uma banca assim, sem querer ser chato, crítico, mas que falta até um pouquinho de malandragem em termos de falta de revisão. Porque eu procurei provas em 2021, não encontrei, procurei provas em 2020, não encontrei muitas provas em 2019, muitas provas em 2018. Essa questão aqui é de 2019.
Olha como é que está escrito prosopopeia. Com acento. Tá legal? Esse acento caiu na reforma ortográfica. Não existe mais. Então você vê que falta até revisão. Lógico que não altera em nada a questão. Não altera em nada. Mas você vê que falta um pouquinho de verniz à banca. Bom, vamos lá. Na frase, o jovem quebrou o braço da cadeira. Qual a figura de linguagem está presente? É a catacrese. O que é catacrese, gente? É quando você não tem uma palavra ideal, adequada para um determinado contexto e, por analogia, você pega outra. Por exemplo, embarcar. Embarcar deveria ser um vocábulo empregado só em relação a barcos, né? Só que não existe uma palavra específica, né, quando você entra no avião. Então, o que você acaba fazendo? Você acaba utilizando, por empréstimo, por analogia, o momento que você entra no avião como embarque. Então, você utiliza uma palavra de outro campo, mas que é uma situação parecida, né? Quando você entra num barco, você não está embarcando. Como não existe o termo avionizar, tá? Ou onibusar. Não, você acaba falando o quê? Você acaba embarcando no barco, você acaba embarcando no avião, você acaba embarcando no ônibus, você acaba embarcando no trem. Então, esse termo que nasceu só para esse ambiente, o ambiente, né, de barcos, acabou sendo utilizado em outros ambientes. Isso é um exemplo de catacrese. Mesma coisa, quebrou o braço da cadeira. Você não tem uma expressão, né? Você, por analogia ao ser humano, parece o braço do ser humano, acabou se utilizando um termo da anatomia humana para anatomia da cadeira, para a forma da cadeira, certo? Então, pé da mesa, tudo isso é um exemplo de catacrese. Não foi criado um vocábulo específico para aquela situação e, por analogia, certo? Pé da mesa, perna da mesa, mão, braço da cadeira, enfim. Essas palavras são utilizadas nesse sentido, um sentido emprestado, tá? Outra coisa, enterrar, tá? Quando você enterrar, coloca realmente na terra, beleza, não é catacrese, é a palavra adequada para aquela situação. Mas eu enterrei a caneta no meu braço, tá? Eu não coloquei a caneta na terra, eu coloquei no meu braço. Mas por analogia ao ato de enterrar de você e fincar em algum lugar, tá? Também é um exemplo de catacrese. Bom, vamos lá. O que é metonímia? Metonímia é quando você utiliza um vocábulo no lugar do outro por algum tipo de similaridade, tá? Então, por exemplo, João é um grande raquete. Ele não é um raquete, ele é um tenista. Mas a gente acaba utilizando o instrumento de trabalho dele pela própria profissão, tá? Então, como existe uma relação entre os elementos, entre o tenista e a raquete, certo? Você acaba utilizando a raquete no lugar de tenista. Mesma coisa, o João comeu 3 pratos. Você não comeu o prato, você comeu o conteúdo que está no prato. Então a gente utiliza o termo, tá? A gente utiliza o conteúdo pelo continente. É o contrário, continente pelo conteúdo, perdão. Tá? Sinestesia. O que é sinestesia? Quando você mistura as sensações. Certo? Eu vi um cheiro de cebola. Você não viu o cheiro, você sentiu o cheiro de cebola. Tá? Eu vi canções lindas. Eu vi. Você não está vendo, você está ouvindo. Então você está misturando os sentidos. Quando você faz essa mistura de sentidos, tá? Eu aspirei o vermelho que aparece no ambiente. O vermelho é uma coisa que ataca os olhos, não o nariz, não uma aspiração. Então, quando você faz essa mistura
de sentidos, isso é sinestesia. Prosopopeia é personificação. É você dar uma cultura, você dar um tratamento humano a um elemento, tá? Como se eu dissesse, a caneta me disse algumas verdades. Pô, a caneta não pode me dizer. Isso é prosopopeia. Eu estou dando a um ser inanimado uma característica humana, de poder falar, de poder interagir com o ser humano. Então a resposta é a letra B de bola. Questão número 4. Aponte a classificação correta referente ao termo em destaque. Minha bela Marília, tudo passa. Isso aqui é belíssimo. Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu. Tá? Então, é o Dirceu conversando com a Marília, né, em versos. Então ele está falando diretamente com ela. Né? Isso aqui é a nossa, digamos assim, o nosso maior exemplo de poesia árcade, que é aquela poesia, não sei se vocês lembram, que dá valor ao campo, à vida nas florestas, enfim, uma vida mais simples. É muito legal. Fora da cidade, uma coisa mais rural. Tá? Minha bela Marília, tudo passa. Ele está falando diretamente com a Marília. Ele está chamando, como se eu falasse assim, João, venha cá. Eu estou chamando o João, né, falando com ele. Né? Então, como se fosse... e no caso aqui, o personagem Dirceu estaria falando com a personagem Marília. Minha bela Marília, tudo passa, a sorte deste mundo é mal segura. Então ele está conversando e chamou a Marília para falar, para expressar esse sentimento. João, hoje eu estou realmente cansado. Quando eu falo João, hoje eu estou realmente cansado. Maria, você viu o filme ontem? Você viu o filme ontem, Maria? Então, quando eu interajo com uma pessoa e chamo aquela pessoa pelo nome, pelo apelido, tá legal? Pelo apelido. Jota, o cara não se chama Jota, se chama João. Jota, vem aqui. Mas eu estou chamando o cara por uma expressão, Jota, certo? Apelido dele. Tá? Vocativo. Querido, venha cá. Vocativo. Então, se eu uso alguma expressão para chamar aquela pessoa, isso é um vocativo. Então, inclusive há muitas questões de pontuação nesse sentido. Por que é usada essa vírgula? Tá? Ele está pedindo aqui a classificação correta do termo. É vocativa a resposta. Tá? Se a questão fosse de pontuação, geralmente eles perguntam por que é essa vírgula? É para separar um aposto? Para separar o sujeito? Não, para separar o vocativo. Aliás, o vocativo, onde aparecer na frase, ele tem que estar isolado por vírgula. Como está no início do verso, a vírgula vem depois. Tá? Mas, por exemplo, se o vocativo vier no meio de uma oração, pega, Maria, uma cerveja, por favor. Esse vocativo veio parar no meio, não veio? Se veio parar no meio, vírgula antes e depois. Legal? Se estivesse no fim, pega uma cerveja, Maria. A vírgula viria antes. Então, onde o vocativo estiver, ele tem que estar isolado por vírgula. Beleza, galera? Maravilha. Então, a resposta é a letra A. Questão número 5. Foi o que eu falei. Eles perguntam pelo tipo de pronome. Repararam? Então, olha como é que eles gostam de trabalhar a classe gramatical. Tipo de pronome. Qual tipo de advérbio. Né? Se o advérbio é de modo, de intensidade, de afirmação. Tal. E ele quer um pronome indefinido. E a resposta já é a letra A. Algo é pronome indefinido. Tudo, todos, nenhum, nada. Tudo isso é pronome indefinido. Para mim é pronome oblíquo. Como eu comentei hoje, mesmo, próprio, tal, semelhante. Isso aqui é pronome demonstrativo. Todo mundo lembra disso, isto, aquilo. Este, esse, essa.
Legal? Ele é um pronome pessoal reto. Seus 70 anos, lembra? Seus, meu, seu, nosso, são pronome que estabelece a ideia de posse, né? Meu livro, seu material, o material é seu, da ideia de posse. Pronome possessivo. Então, a resposta é a letra A. Vamos lá, questão meia dúzia. É uma questão de formação de palavras. Vamos lá. A derivação regressiva ocorre quando uma palavra é formada não por um acréscimo de sufixo ou prefixo, é verdade, mas sim por redução. Então, na realidade, um substantivo que se forma de um verbo, certo? Então, do verbo você forma um substantivo. E esse substantivo ele é menor do que o verbo. O exemplo que ele deu, por exemplo, comprar. De comprar você formou compra. Certo? Comprar tem 6 fonemas, porque o M não é fonema. O M é apenas uma nasalização do O. Então eu tenho 6 fonemas. Eu tenho 6 sons. E compra, que é o substantivo que se forma, tem 5 sons, 5 fonemas. Quer ver um exemplo legal? Por exemplo, tocar. Tocar tem 5 fonemas. Tá, fonema aqui, ó. O T é pronunciado? É. O O é pronunciado? É. O C é pronunciado? É. O A é pronunciado? Sim. O R é pronunciado? Sim. Então eu tenho as 5 letras são pronunciadas. Se as 5 letras são pronunciadas, eu tenho 5 fonemas. Fonema é som. Certo? Toque. É o substantivo que se forma do verbo tocar. Toque. Eu só tenho 4 fonemas. Por quê? Porque QU, dessas 2 letras, só o som do Q é pronunciado. Isso aqui é uma derivação regressiva, ou seja, o substantivo se forma do verbo regredindo, diminuindo. Então, essa é uma regressão, é uma redução. Então, item 1, vamos botar aqui. Certo, é quando o substantivo se forma de um verbo diminuindo. Derivação parasintética ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Mas aqui existe um termo que é fundamental, simultâneo. Ou seja, a presença do prefixo obriga a presença do sufixo. Por exemplo, pobre. Certo? Para eu formar o verbo, aliás, a derivação parasintética é formadora de verbos, eu tenho que colocar, para lá, empobrecer. Eu tenho que colocar o prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Não existe empobre e não existe pobrecer. Então, primeiro, a derivação parasintética é formadora de verbos. Segundo, você tem que colocar o prefixo e sufixo simultaneamente, ao mesmo tempo, para formar o verbo. Certo? Não existe pobrecer. Legal? Isso é uma derivação parasintética. Na palavra infelizmente, existe infeliz. Ou seja, eu teria a palavra só com o prefixo e o radical. E existe felizmente, só com o radical e o sufixo. Ou seja, a presença do prefixo não obriga a presença do sufixo. Eles não precisam entrar na palavra ao mesmo tempo. Existe infeliz, existe. Eu posso ter só a palavra com só o radical feliz com prefixo infeliz, ou só o radical feliz com sufixo, felizmente. A presença dos 2 elementos não é simultânea. Infelizmente, e o termo infelizmente é um advérbio, sequer é verbo. Então, a parassíntese forma verbo e você tem que ter os 2 elementos ao mesmo tempo. O que aqui não acontece. Olha lá, existe uma coisa e existe a outra. Existe prefixo radical e existe radical e sufixo. Então, item 2, errado.
Item 3. Um exemplo de derivação sufixal nominal é a palavra alfabetizar. Gente, alfabetizar o que é? Não é verbo? Se alfabetizar é verbo, está formando um verbo e não um nome. Então, ele é uma derivação sufixal, sim, mas é verbal e não nominal. Se for, por exemplo, pensar, aí eu formo o substantivo pensamento. Esse sufixo mento é um sufixo que forma o substantivo. Então, é uma derivação sufixal nominal, beleza. Mas alfabetizar, esse sufixo izar, não é formador de nome, é formador de verbo. Então, é uma derivação sufixal verbal, não nominal. O erro está aqui, é verbal. Então, o item 3 também está errado. Então, só o item 1 aqui está certo. A resposta é a letra D de dado. Maravilha! Questão número 7, questão de conjunções. Olha lá, o que ele pede? Assinale a alternativa em que a oração coordenada é da mesma classificação que a existente em... Então, qual é a conjunção que nós temos aqui? Qual é a oração coordenada que nós temos aqui? É essa aqui, né? É de conectores. Porque a conjunção coordenativa introduz uma oração coordenada. Então, se você souber bem conjunção, você vai matar essa questão aqui com tranquilidade. Não só perdemos as esperanças, mas também abandonamos os projetos. Gente, o não está fazendo aquilo que se espera de um não? Está. A função desse não aqui é negar. Só que esse não está negando só. Não só perdemos. Tá? Se eu não tivesse o não, eu falaria o quê? Só perdemos as esperanças, mas o resto ficou. Tá? O resto está bacana. Mas quando ele fala não só perdemos as esperanças, então além de nós perdermos as esperanças, mais alguma outra coisa ruim também aconteceu. Certo? Então nós perdemos as esperanças, perdemos. E nós abandonamos os projetos, ou seja, nós fizemos duas coisas ruins, são duas coisas negativas. Então, não só perdemos as esperanças, mas também, gente, aquele caso mais também, que esse mais aqui, nem que a vaca tussa, é sinônimo de porém, contudo, todavia. Esse mais também aqui é sinônimo de como também. E vai ter valor aditivo. Então, tá, vai ter valor aditivo. Essa conjunção, mais também, é uma conjunção coordenativa aditiva. Esta oração aqui é uma oração coordenada sindética aditiva. Então, aquilo que eu falo, se você souber o conector, você vai saber a classificação da oração. Então, essa oração aqui é uma oração coordenada sindética aditiva. Nós perdemos as esperanças e nós abandonamos os projetos. Acabamos fazendo as duas coisas negativas, as duas coisas muito ruins. Tá? Maravilha. Vamos lá. Então, o mais também é uma conjunção coordenativa aditiva. Olha só a maldade que ele faz aqui na letra A. Ele coloca a conjunção mais. Por quê? Porque você viu a conjunção mais na outra frase. Só que aqui mais, olha lá, o time jogou bem. Quando eu falo o time jogou bem, qual é a expectativa que eu crio? Que ganhe, que conquiste a vitória ou que não conquiste a vitória? Que conquiste a vitória. Só que a segunda oração confirma a expectativa da primeira? Não, né? Mas aqui sim, é sinônimo de porém, contudo, todavia. Ou seja, esta oração aqui é uma oração coordenada adversativa. Letra B de bola. Não avaliamos a proposta nem ponderamos sobre possíveis soluções. Nós avaliamos a proposta? Não. Nós ponderamos sobre possíveis soluções? Também não. Ou seja, não fizemos as duas coisas. Ou seja, também é uma ideia de adição. Isso aqui também é uma oração coordenada, também sindética, porque tem o síndeto, tem a conjunção. Sindética aditiva. É uma adição negativa. Nós não fizemos uma coisa e não fizemos a outra. Ou seja, não fizemos as duas coisas.
Tá? Essa conjunção nem ela é aditiva. Inclusive, a letra B é a resposta. Tá legal? É a resposta. Tá? É uma soma negativa, mas é uma soma. Então, tanto na frase do enunciado, do comando, quanto na letra B, nós temos orações coordenadas sindéticas aditivas. Letra C. A situação financeira está complicada. Devemos, pois, devemos, portanto, devemos, então. Gente, olha lá a ideia de conclusão. Então, esta oração aqui é uma oração coordenada, sindética, porque eu tenho a conjunção pois, sindética, conclusiva. Por fim, Rodrigo deve estar cansado, pois caminhou o dia inteiro. Pois, aqui o pois é sinônimo de porque, já que, visto que, dado que, por quanto, que cai muito em provas. Tá? Qual é o motivo de de Rodrigo estar cansado? O motivo é que ele caminhou o dia inteiro. Então, esta oração aqui explica, dá o motivo, dá a razão, dá a causa de João estar cansado. É uma oração subordinada adverbial causal. Questão número 8. Essa questão aqui que eu falei para vocês que é uma questão de função sintática do pronome relativo. Gente, o grande lance aqui da função sintática do pronome relativo é você saber separar, isolar as orações. Gente, todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. E um detalhe muito importante vocês saberem é que é muito comum a oração subordinada adjetiva aparecer no interior da oração principal. Isso é muito comum, não estou falando que vai acontecer sempre, mas é muito comum. Por exemplo, na letra C acontece. O perigo ao qual estamos expostos, esse que aqui é um pronome relativo, vai dar início a uma oração. O máximo que o pronome relativo pode carregar antes dele é preposição, então eu tenho que isolar aqui. Só que esse termo aqui, o perigo, esse termo sozinho não forma uma oração. Ele vai ter que buscar uma sequência. A sequência é o perigo é real. Então, a primeira oração é o perigo é real. E esta oração aqui, que é a oração subordinada adjetiva, ela está no meio da oração principal. Então, a oração principal é o perigo é real. E a oração adjetiva está no meio. Tranquilo? Bom, então o primeiro passo que você tem que dar é saber isolar a oração. Eu encontrei o rapaz, o qual... Então eu isolo aqui. Nós assistimos ao programa, o qual... O pronome relativo vai introduzir sempre a oração subordinada adjetiva. Estes são os artigos dos quais necessitamos. Isolei a oração adjetiva. E aí o macete é o seguinte, é isolar esta oração adjetiva. Eu isolo. Monto uma nova frase somente com esta oração, substituindo o pronome relativo pelo termo antecedente. Vamos lá, como é que fica a primeira frase? Fica o rapaz. Você vê, eu substitui o que por o qual. Por que eu substitui por o qual? Eu poderia substituir por o qual, a qual, as quais, as quais. Porque dessas 4 possibilidades, eu optei por o qual? Porque o antecedente dele é o rapaz, que é masculino e singular. Se é o rapaz masculino e singular, tem que ser o qual. Aqui já é os artigos. Eu substituí por dois quais. Por que dois quais? Masculino e plural. Porque o antecedente é masculino e plural. Então, eu isolo, mas eu substituo o pronome relativo pelo termo antecedente. Fica o rapaz dizia ser médico. O rapaz dizia ser médico. Qual é a função sintática de o rapaz? O rapaz dizia, os rapazes diziam. O rapaz é sujeito, certo? Eu substituo o pronome relativo por esse termo. Descobri que esse termo é sujeito, logo a função do que na primeira frase é sujeito. Então, o primeiro passo, você isola a oração adjetiva.
Segundo passo, você monta uma nova frase somente com esta oração, mas substituindo o pronome relativo pelo termo que o antecede. A função sintática que vai ter esse termo é a própria função sintática do relativo. Olha lá, nós assistimos ao programa que vocês mencionaram. Eu substituo o que pelo termo que o antecede. Programa, fica. Vocês mencionaram o programa. Quem menciona, menciona alguma coisa. O programa complementa a ideia do verbo mencionar sem preposição. É objeto direto. Então, esse aqui é objeto direto. Eu quero saber a função sintática desse aqui. Eu isolo a oração adjetiva. Aliás, o comando da questão pede um objeto indireto. Uma malandragem também que interessa, objeto indireto é sempre um termo preposicionado. Na letra A, antes do pronome relativo, não há preposição, então já não poderia ser resposta. Na letra B, também não poderia ser resposta. Na letra C, eu tenho a preposição A e na letra D, eu tenho a preposição D. O objeto indireto é sempre um termo preposicionado. Vamos lá. Estamos expostos. Aí eu substituo o que pelo antecedente, que é perigo. Estamos expostos ao perigo. Ao perigo é um termo preposicionado. Preposição A. Tem uma tremenda cara de objeto indireto, porque o objeto indireto é preposicionado. Só que o objeto completa a ideia de verbo. Ao perigo está completando a ideia de expostos. Expostos é um adjetivo, é um nome. Complemento nominal. Por fim, a letra D. Estes são os artigos de que necessitamos. Eu isolo a oração adjetiva de que necessitamos, substituo o que pelo termo que o antecede. Fica, necessitamos dois artigos. Quem necessita de alguma coisa. Dos artigos complementa a ideia do verbo necessitar com a preposição de. Dois é a preposição de mais artigo os. Então, esse termo complementa a ideia de verbo, objeto. E com preposição, no caso, preposição de, objeto indireto. Ele pede a opção em que o pronome relativo esteja exercendo a função de objeto indireto. É essa a resposta. Letra D de dado. Vamos lá. Questão número 9. Questão de flexão verbal. Quando ele ver o resultado... Gente, isso aqui é o futuro do subjuntivo do verbo ver. Quando ele fizer o trabalho. Então, nós estamos trabalhando com o futuro do subjuntivo. Como é que é o futuro do subjuntivo do verbo ver? É se amanhã eu ver o jogo? Não, é se amanhã eu vir o jogo. Quando ele vir o jogo. Ele interviu é dose, né? Eu vim, tu vieste, ele veio. O pretérito pelo verbo intervir deriva-se do verbo vir. Então, eu vim, tu vieste, ele veio. Se ele veio, ele interveio. Reaverem o sítio, pagarão a dívida. Tá? Reaverem. Olha lá, o verbo reaver, pensem bem. Se amanhã eu houver, se amanhã tu houveres, se amanhã ele houver, houverdes, houvermos, houverdes, houverem. Tá? É até um verbo defectivo, eles só existem onde no verbo haver aparecer a letra V, se eles houverem aparece a letra V. Mas o futuro do subjuntivo é reouverem. Ou uma outra situação que você, de repente, que você poderia utilizar aí seria o verbo reaver no gerúndio. Reavendo. Mas reaverem não cabe. Se virem, olha lá, olha só como é que é parecida com a letra A. A letra A não é o verbo ver? Sim. Na letra E, na letra D, também não é o verbo ver? Sim. Vocês estão vendo a bagunça. E é a mesma situação. Se vocês fazerem o trabalho, se fazerem o trabalho, se fizerem o trabalho, se fizerem. É o futuro do subjuntivo do verbo ver.
Como é que é o futuro do subjuntivo do verbo vir? Se amanhã eu vir, se amanhã tu vires, se amanhã ele vir, virmos, virdes, virem. Se vocês virem essa bagunça, tomarão providências. Perfeito. É essa a resposta. Para a gente fechar, uma questãozinha de concordância nominal. Ele nem coloca o comando, mas é questão de concordância nominal. Maria e Paula saíram sós. Só quando significar sozinho, flexiona. Quando significar somente, não flexiona. Tá? Saíram sozinhas. Como só significa sozinho, sozinha, sozinhos, sozinhas, sozinhas, olha lá, está no plural sozinhas, sós tem que vir no plural. Perfeito. Letra B de bola. Bastante funciona exatamente igual a muito. Se muito flexionar, bastante também flexiona. Perdemos muitas chances. Muitas não veio para o plural? Muitas chances? Sim. Como veio para o plural, bastante flexiona exatamente igual a muito. Bastantes chances. Perfeito. Após o sinal, é proibido saída. Gente, eu tenho o verbo ser. Saída, que é o substantivo, está sem determinante. Quando eu tenho o verbo ser e o substantivo vem sem determinante, o adjetivo tem que vir na forma neutra. E a forma neutra é a forma masculina. Então, saída é proibido. Beleza. Se eu tivesse um artigo, ficaria: a saída é proibida. Tá legal? E isso acontece com o verbo ser. Se eu não tivesse o verbo ser, o adjetivo concorda com o substantivo. Saída proibida. Mas eu tendo o verbo ser, eu tenho que olhar se o substantivo vem com determinante ou não. Se esse substantivo não vier com determinante, o adjetivo tem que vir na forma masculina. Mesmo esse substantivo sendo masculino. Agora, se eu tiver um determinante, um artigozinho que seja, o adjetivo passa a concordar com esse artigo. A saída é proibida. Então a frase original está legal, perfeito. Porque como não veio o determinante antes de saída, foi colocada a palavra proibido na forma masculina. Maravilha. Bom, a resposta pode ser a letra D, onde é que está o erro. Cara, a palavra anexo acontece o seguinte: se ela vier sem a preposição em, ele tem que concordar com o termo. Então, aliás, essa frase está tudo errado. O certo seria seguem, no plural, anexos, os exames solicitados. Tá legal? Os exames solicitados seguem, os exames solicitados é sujeito. O verbo seguir tem que ir para o plural de qualquer jeito. Tá? Agora, a palavra anexo, se vem sem preposição, flexiona. O que poderia acontecer seria isso aqui. Seguem. Esse aqui não tem como mexer, tem que estar no plural, porque o sujeito está no plural. Seguem em anexo os exames. Então, se eu usar a preposição em, aí já não flexiona mais. Então, sem preposição, flexiona. Com a preposição em, não flexiona. Valeu, galera! Eu acho que com essa aula ficou bem evidente o tipo de cobrança que essa banca Agir realiza. Então, ficou bem claro aí para vocês a forma como eles procedem, o estilo de cobrança, o estilo de questões que eles fazem. Valeu, pessoal! Maravilha! Na terça-feira estaremos aqui novamente com uma nova banca. Um grande abraço para todos.